Olá, professor Pedro Célio, obrigada por atender o nosso convite aqui na Rádio Universitária. Olá, Silvana, todos os ouvintes da Rádio Universitária, é um prazer de novo falar com vocês. Professor, o que caracterizou o período vivido no Brasil em 1964 que o levou a ser conhecido na história como golpe de 64? 1964 foi o desenlace de um movimento que já vinha se acumulando no Brasil, já desde os anos 50, e era uma época de muita instabilidade política e grandes mudanças na estrutura da sociedade brasileira. Essa instabilidade dizia respeito às definições na economia, a um modelo de Estado, a urbanização do país e a formação de segmentos da sociedade brasileira, vindas desde o modelo do desenvolvimentismo dos anos 50, e a formação de novas classes médias, novas camadas intelectuais no país, a formação de uma classe trabalhadora ligada a um setor produtivo dinâmico, vinculado ao mercado internacional. Então, uma ebulição muito grande. E do ponto de vista institucional, a situação não era muito definida, era completa instabilidade. Ao mesmo tempo, o país ele vivia também os reflexos da Guerra Fria, que já vinham se estendendo desde o final da Segunda Guerra Mundial, e essa Guerra Fria era marcada por uma bipolarização do mundo muito intensa. As categorias de entendimento do mundo estavam muito vinculadas aos domínios de um mundo ocidental, capitalista, com todos os seus modelos e padrões, e que tinha referência nos Estados Unidos. E o modelo socialista, do mesmo modo, pelo lado da União Soviética. Com isso, o Brasil, que vivia dessas novas camadas médias, urbanas, das classes trabalhadoras, estruturava um sindicalismo muito dinâmico, chegava a propugnar por bandeiras e mensagens que poderiam implicar em alterações mais profundas na sociedade, através de reformas verdadeiramente de base. Isso provocou a reação de muitos setores conservadores ligados ao latifúndio, ao capital norte-americano, ao controle que as indústrias estrangeiras tinham em muitos setores da economia brasileira. Todos eles se articularam, aproveitando-se inclusive de um viés conservador muito forte que no Brasil era chefiado e traduzido pela Igreja Católica. A articulação desses segmentos todos deu no golpe militar de 1964. E quais são as características do golpe? Toma-se o poder e instaura-se que tipo de relação ou de poder? A gente caracteriza qualquer movimento político como os próprios agentes desse movimento se definem, E o golpe militar ele veio amparado em um discurso, em uma forma de comunicação com a sociedade brasileira, inspirada no combate à corrupção ou no combate à crise institucional brasileira, que tinha fundamentos na corrupção e na ameaça comunista. Então, a base da propaganda que deu no golpe militar era o combate à corrupção e à ameaça comunista. A corrupção era por uma sucessiva onda de acontecimentos e desvarios ligados ao governo da época, vindo desde Jânio Quadros e depois passando por João Goulart, Então, muitas denúncias da imprensa. E, em segundo lugar, o anticomunismo vinha porque um dos setores que demandavam, que requeriam as reformas de base, era o sindicalismo dos trabalhadores urbanos. Então, por aí se pedia também, e isso se conectava às bandeiras de reforma agrária, reforma bancária, reforma do ensino superior, reforma tributária, de apoio popular. Antes do dia 31 de março, nos 3, 4 meses antes, houve muitas manifestações, de centenas de milhares de pessoas em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, nas principais capitais, que temiam os avanços do movimento sindical, temiam uma legislação social mais redistributiva. A Igreja Católica temia perder muitos privilégios. Então, houve uma articulação no sentido de apoio e de desejo para que os militares tomassem o poder. Essa é a segunda característica. Uma terceira característica é que o golpe veio com uma promessa de imediatamente devolver o poder aos civis, mas isso não aconteceu. Rapidamente se instalou um regime militar, se fechando cada vez mais e se tornando cada vez mais restritivo às liberdades e com base em violência, Violência, truculência, assassinato de opositores, perseguições as mais inconcebíveis hoje. Professor, mesmo se caracterizando como uma ditadura, para o golpe buscou-se, como o senhor disse aí, o envolvimento da população. Por que esse envolvimento é importante? Normalmente, na estruturação das sociedades modernas, principalmente as sociedades que têm como fundamento de suas economias a atividade industrial, o golpe ele vem sendo montado antes. Apoio dos latifundiários, dos grandes fazendeiros, das multinacionais, como eu disse,
da Igreja Católica, dos setores mais conservadores das nossas classes médias urbanas que temiam perder muitos privilégios, se houvesse políticas de fato redistributivas no país que pudessem amparar todas as camadas alijadas da população trabalhadora, especialmente que vinham da zona rural para as grandes cidades. Então, tudo isso aí significava massa de apoio para esse golpe militar. E isso foi trabalhado no plano da criação de fantasmas, né, dessas ameaças. Aliás, todo discurso político, ele antes de prometer alguma coisa, ele tem que ser contra alguma coisa. Ele tem que mostrar para o povo que algo muito ruim vai acontecer se ele não tomar o poder. É mais ou menos assim, né? E o golpe militar também usou desse ritual. E acabou que a ditadura militar no Brasil durou por 21 anos. E para se manter no poder, também buscou-se ao longo desse período o apoio civil e político. E a ditadura, como todo regime político, ele não é único, ele não tem apenas uma face e uma maneira de agir o tempo todo. Como eu disse ali, havia parte do exército que queriam devolver os poderes aos civis imediatamente, mas isso não aconteceu. Dentro do exército havia 3 ou 4 linhas diferentes de ação, né? Ali não deixou de ter eleições o tempo todo. Não foram eleições a todos os cargos, as eleições não eram livres, não havia liberdade de candidatura ou liberdade de organização partidária. Claro que nada disso havia, mas havia essa busca de legitimidade que durante muito tempo ela foi dotada de muito artificialismo, é claro, né? Mas houve eleições e a sociedade, a opinião pública internacional, as oposições no Brasil, talvez nem acreditassem muito na efetividade dessas eleições, mas em determinado momento, especialmente depois do ato institucional número 5, no final de 68, ele foi editado, as eleições passaram a ser quase que o único canal de manifestação da população. E os partidos políticos antigos que existiam estavam fechados, mas o próprio regime militar cuidou de organizar ou induzir a atividade política a apenas 2 partidos, chamavam MDB e Arena. A Arena era o partido que reunia os apoiadores da ditadura e o MDB aqueles que ainda tinham alguma coragem, alguma vocação para fazer oposição naquela situação de medo e de terror. Mas todos acreditavam que a participação do MDB era meramente decorativa, era só para legitimar ou fazer o ritual de legitimidade do regime militar. Mas mesmo assim, depois de 68, aos poucos, a população começou a votar no MDB, naquele partido de oposição que ninguém acreditava que seria uma oposição de verdade. E em 1974, numa eleição para senador, e a eleição de senador era a mais importante do Brasil, porque não havia nem de presidente nem de governador, ela era majoritária, ela adquiriu um conteúdo plebiscitário muito forte. E de maneira surpreendente, a oposição ganhou eleições assim com larga frente em 16 dos 22 estados brasileiros à época. Inclusive aqui em Goiás também, a oposição ganhou. Isso surpreendeu todo mundo, porque o MDB era um partido raquítico, completamente desarticulado e sem nenhuma força, e a população às vezes tinha até medo de ir às reuniões e aos comícios do MDB, de receber a visita de um político do MDB. Mesmo assim, o MDB ganhou. E começou daí, nesse processo eleitoral, através do MDB, uma forma de resistência democrática à ditadura. Professor, e quais foram os impactos, os prejuízos do golpe de 64? Isso é uma matéria que demanda assim, longas digressões, vários temas e assuntos importantes que o Brasil tem. O Brasil é um país muito grande. Como eu disse, a sociedade estava se modificando muito, a economia se modificando muito. A ditadura inicia com um Brasil predominantemente rural e acaba com um Brasil predominantemente urbano. Imagina que revolução enorme isso significou em 20 anos. Mas, para focar em 2 assuntos, eu vou dizer. Uma, como gostam de dizer os próprios defensores do golpe e da ditadura, e principalmente os militares, que foi uma época de grande desenvolvimento e avanços na instalação da infraestrutura necessária para a dinamização da economia do país. Isso eles gostam de dizer muito, aquela tese do Brasil grande, né? Agora, por outro lado, eu julgo que o principal saldo, o principal legado da ditadura adveio do lado ruim da ditadura, que foi a restrição às liberdades, né? Que foi a perseguição política aos opositores. Então isso deixou uma lacuna na vida brasileira. A juventude sofreu muito, criou-se um hiato de participação política, onde aquela faixa que está na idade de entrar no mercado de trabalho, entrar nas instituições, assumir responsabilidades na família, essa faixa ficou impossibilitada de participação. E isso deixa um prejuízo, um vácuo na nação, que é impossível de ser tapado, de ser recuperado, só longos anos depois.
E nós estamos ainda em recuperação desse prejuízo, dessa perda enorme que tivemos. Estamos ainda num aprendizado político, ainda estamos aprendendo o significado da democracia hoje, né? E esse atraso se deveu em grande parte, ou principalmente, à ditadura. Então, 54 anos depois, né, mesmo depois da anistia em 79, das primeiras eleições diretas em 92, ainda se vive reflexos desse golpe? Sim, eu acho que sim. Nós estamos na segunda geração posterior ao golpe. A primeira geração, ela foi a que mais sofreu essa lacuna, esse vazio. A segunda geração, agora, ela vem reaprender a convivência e as dinâmicas da atividade associativa, da política, do significado da crítica como parte da convivência humana. Nós estamos reaprendendo tudo isso agora. Só que nós estamos nos encontrando nesse novo percurso numa época em que o mundo é outro, não é mais o mundo do início dos anos 60. A tecnologia das comunicações é radicalmente outra. O mundo já não é mais aquele mundo bipolarizado entre o comunismo e o capitalismo, as brigas da União Soviética e dos Estados Unidos, as brigas da Guerra Fria. Não é mais. As nossas solidariedades, os nossos impulsos para a ação pública, elas obedecem agora a outros critérios. Nós nos comunicamos dentro da sociedade. E da sociedade com o Estado, nós nos comunicamos de outras maneiras, de modo muito mais dinâmico, muito mais heterogêneo, né? Então, estamos reaprendendo tudo isso em novas condições. Não é como se fosse voltar lá ao ponto zero, como era no início da ditadura, e não é nada disso. É uma geração nova em novas condições do mundo. E que aumentou muito de tamanho também, né, professor? Pois é, o Brasil beirava aí praticamente seus 60 milhões no máximo nos anos 60, e hoje temos 200 e tantos milhões, um eleitorado de 150 milhões de eleitos, né? É um país muito grande, complexo, e com um protagonismo, uma centralidade nas situações do mundo, principalmente na capacidade de organização dessa parte do mundo que não faz parte dos centros dominantes, muito grande. Na América do Sul, o Brasil tem uma projeção enorme, na convivência com os chamados BRICS também. O papel do Brasil nos últimos 15 anos para valorizar formas de negócio e de inserção do continente africano e euroasiático, a parte euroasiática excluída, né, no concerto dos grandes negócios internacionais, o Brasil sempre foi muito importante para isso. É um país grande e importante. E, em sua opinião, há possibilidade do Brasil viver novamente uma ditadura militar? Olha, em política nada é impossível. Agora, se formos observarmos do ponto de vista da lógica das coisas, eu vejo com muita dificuldade. A gente fica sempre tentado a cair nesse assunto, porque de 2013 para cá, os códigos da política brasileira estão se transformando muito e sempre em favor de mensagens conservadoras, sempre em favor de algo que justifique medidas de violência, medidas de segregação, medidas de restrição à liberdade, medidas de diminuição da autonomia das universidades. Tudo isso é de 2013 para cá e teve um ponto máximo com o tipo de um espaço em que mais forte do que isso são as próprias vozes que falam da autonomia da universidade, são as vozes que falam da liberdade de imprensa. Por enquanto está muito mais forte. Quer dizer, tentou-se na confecção de um bolo usar os ingredientes de uma receita antiga. Mas o senhor acha que com a realidade hoje, que o senhor citou aí vários aspectos, isso não vai mais dar certo, com a mesma receita? Eu acho que pelo menos com essa retórica, com essa cantilena macartista dos anos de 1950, isso não cabe, né? O próprio Bolsonaro foi eleito nessa linha, mas agora, no intervalo entre a vitória eleitoral dele e ele se transformar em governo, ele já está mudando radicalmente a sua maneira de dizer a respeito das instituições e de dizer no modo de sua convivência com a Constituição. Então, até o momento, nós temos os setores decisivos, estratégicos das garantias democráticas no Brasil, nenhum deles ainda se insurge contra a instituição, contra a Constituição, desculpe. E quando alguém fala contra a Constituição, que foi o caso do general Mourão, aquele vice do Bolsonaro, né, ele foi repreendido rapidamente pelo próprio Bolsonaro. Nós conversamos com o professor Pedro Célio Borges, que é cientista político da UFG. Professor, muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço, Silvana. Ficamos aí à sua disposição.